Bom dia, amados. Hoje é domingo, dia do Senhor. Eu espero que você vá ou já esteja na igreja de Cristo para adorá-lo, ou na escola bíblica dominical para aprender as letras, aprender os evangelhos de Cristo. Meus irmãos, o domingo é dia do Senhor. O domingo nós devemos guardá-lo para servir a Deus. E uma das maneiras de servir ao Senhor é estando na igreja, comungando com os irmãos, congregando com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, se glorificando, se santificando cada vez mais. Então eu recomendo que você não deixe nada, absolutamente nada, pelo domingo do Senhor. O domingo é dia do Senhor. Amém? Eu quero trazer para você hoje, neste domingo, um texto que se encontra no livro dos Romanos, um livro maravilhoso, livro dos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, por que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus? Eu já falei para os irmãos aqui que nós nascemos no pecado. Nós nascemos condenados à segunda morte, sujeito à segunda morte, condenado à morte física e sujeito à segunda morte. Quer dizer, a morte física todos nós morremos um dia. Mas a vida ela prossegue após a morte. Então aquele que morre no pecado, ele será condenado e terá a morte eterna. Ele não encontra salvação. Mas aquele que morre em Cristo, esse encontra salvação, encontra o reino de Deus. Os filhos e herdeiros de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que se converteu dos maus caminhos e hoje ele segue os caminhos do Senhor, no momento da sua conversão, ele recebe o Espírito Santo do Senhor, que vai estar junto com o nosso Espírito. E esse Espírito Santo do Senhor, ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia, ele é o nosso orientador. É aquele que muitas vezes nós tentamos ir por caminho errado, mas ele vai nos avisar que o caminho está errado. Ele vai nos avisar que aquela atitude que você estava querendo tomar não é certo e vai orientar o caminho que você deve seguir. Portanto, se você é um cristão, se você já entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, no versículo 13, porque se tiverdes segundo a carne, caminheis para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás. Quer dizer, ele está dizendo, se nós viver de acordo com o desejo carnal, de acordo com aquilo que o mundo nos oferece, nós morreremos no pecado. Agora aquele que segue os caminhos do Senhor, aquele corpo do pecado morreu. Agora há um corpo espiritual dentro de nós. Como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Um beijo no seu coração e até o próximo devocional.